Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Facility Management Sem Mistérios. No programa de hoje, nós vamos abordar uma velha questão que é dúvida para vários gestores de facilities com relação ao desempenho dos sistemas de ar-condicionado no combate a vírus e bactérias, doenças de uma forma geral. Toda vez que há um surto de alguma coisa, uma das primeiras perguntas que esse gestor recebe é: e o ar-condicionado vai conseguir combater essa ameaça? Com a pandemia, então, do coronavírus, o debate acentuou-se e, em meio a tantas informações e muitas vezes desinformações, o nível de incerteza ele só aumenta. Então, para falar conosco sobre esse tema tão importante, em parceria com a Brava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, eu tenho o prazer de receber Celso Simões, presidente da Trox Américas. Celso, seja bem-vindo ao nosso podcast, como vai? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito ansioso aí por esse nosso bate-papo, porque, como eu comentei na nossa abertura, esse é um tema que está na dúvida, está na cabeça de muita gente, e certamente o planejamento correto dos sistemas de filtragem, da tecnologia de tratamento de ar, é o que vai fazer a diferença entre quem tem uma edificação mais segura ou menos segura, não só para agora, o que a gente está vivendo, mas de uma forma geral. Eu diria que sim, isso é verdade, mas já faço uma ligeira observação ao que acabou de dizer. E isso aconteceu muito logo no início da pandemia. Pode o sistema de ar-condicionado por si só resolver o problema? Definitivamente a resposta é não. Por que isso? Porque a gente sabe que o principal foco de infecção é aquele que acontece de pessoa para pessoa, né? Se eu estou com o Covid e espirro ou tosso ou falo mesmo, né, eu vou expelir uma quantidade muito grande de gotículas, né, e se algumas delas, se eu estiver infectado, e se isso, por exemplo, entrar na boca ou no nariz de uma pessoa, essa pessoa muito provavelmente será infectada também. Então eu costumo dizer que esse primeiro passo, que é essa contaminação direta, o ar-condicionado não consegue fazer nada. E não consegue fazer nada até por quê? Porque o ar-condicionado dentro da sala, de uma maneira geral, a velocidade do ar, não na saída da boca do difusor, mas a velocidade do ar no meio ambiente, né, ela não deve ultrapassar 0,2 metros por segundo. Ora, quando você espirra a 300 km por hora. Então, quer dizer, o ar com a velocidade de 2 metros por segundo não faz nada. Então eu diria, mas o que é que acontece? Quando a pessoa espirrou, as partículas grandes, elas, depois de 1,5 metro, já caíram no chão. Mas tem partículas pequenas que podem estar contaminadas, que essas ficam no ambiente. E podem ficar dias no ambiente. Aí sim, para esse efeito secundário, chamamos assim, o ar-condicionado então pode ajudar eficazmente. De que maneira? Duas maneiras em que ele pode atuar. Uma delas é pelo sistema de movimentação de ar. Se ele for suficientemente bom e o número de trocas de ar por hora for como recomendam os manuais, eu diria que isso poderá rapidamente ser aspirado e ir à máquina central, onde um filtro terá mais ou menos a obrigação de o reter. Se não tiver isso, ainda tem uma outra coisa. O que é muito importante? Porque para haver uma infecção, tem que haver uma dose mínima de material infeccioso. Normalmente não será um vírus que causa problemas, mas um conjunto de vírus. Então, se eu conseguir aumentar a minha movimentação de ar e conseguir diminuir, digamos assim, a densidade do número de micróbios por metro cúbico de ar, eu também ajudo a controlar. Aí sim, a ventilação tem um efeito bastante importante. E pegando esse gancho já do que você falou, eu já quero fazer a primeira provocação, que vai ser base de muito do que a gente vai falar aqui, Celso, sobre essa movimentação. Vírus, bactérias, eles não possuem asas. Como você bem comentou, a grande maioria das contaminações ela se dá de pessoa para pessoa, mas este efeito secundário, qual é o agente que transporta tudo isso pelo sistema? Normalmente, eu digo na brincadeira, sempre quando faço algumas palestras, né, que vírus e bactérias precisam de um aviãozinho para se locomover, né? Então, por isso, os sistemas de filtragem são importantes. Se eu reduzir a quantidade de poeira que eu tenho dentro da sala, obviamente que eu ajudo a controlar um pouco isso que está se passando aí. Esta opinião é a opinião da maioria das pessoas do setor. As associações lá de fora importantes, como a ASHRAE americana,
como a REVA europeia, né, elas ainda defendem esta posição de que precisam de um aviãozinho para se locomover. Tem alguns cientistas, e é bom dizê-lo, que dizem que pode ser, como quando a gente espela, por exemplo, a gente tosse, normalmente o vírus ou a bactéria vem com alguma umidade, com alguma água, né? Que depois dessa água secar, que o vírus pode ficar sozinho no ambiente e também contaminar. Eu pessoalmente discordo disso, porque acho que o que acontece é que sempre fica um resíduozinho e o vírus ou bactéria precisa desse resíduo para se propagar. Ele precisa de um meio, até porque lá na frente a gente vai falar um pouquinho, né? Eles têm uma certa limitação, em alguns casos, do tempo de duração fora dos organismos. Mas fala um pouquinho mais sobre essa questão do aviãozinho. Eles são material particulado, é poeira, certo, Celso? Poeira, isso é material particulado, então precisa ter uma poeira. E aí já vem uma questão, bom, mas então e qual é o tamanho dessa poeira, né? Qual é o tamanho mínimo que essa poeira precisa ter para servir de aviãozinho? Não tem. Uma poeira, por menor que ela seja, ela pode servir de um aviãozinho. Então, se a gente impedir que as poeiras adentrem o ambiente, a gente está também ajudando a evitar que os micro-organismos possam adentrar o ambiente. Aqueles que vêm de fora ou que já passaram por dentro da sala e foram lá para fora. Porque desta vez nós estamos nos deparando com algo que é diferente do que sempre acontecia. Normalmente a nossa preocupação, homens do ar-condicionado e da ventilação, era quando a gente traz o ar lá de fora que a gente necessita para a higienização, limpá-lo o mais possível. Hoje em dia nós estamos dormindo com o inimigo, né? Eu diria que não há grande preocupação com a contaminação do SARS-CoV-2, né, o que causa o Covid-19, vindo lá de fora. É que ele é transportado para dentro do ambiente onde a gente está por uma pessoa que está infectada. Então, quer dizer, essa primeira grande muralha não existe, né? Porque a pessoa não sabe que está infectada, vai lá dentro, espirra, contamina o ar ambiente. Então, nós só podemos depois quando ele vai, aquelas partículas menores vão à máquina, tentar retê-lo lá. Mas então eu continuo a dizer que isolamento social é importantíssimo, e eu tenho visto algo que me agrada muito, né? E que até já pensei em trazer aqui para a empresa, se nós começarmos a ter mais gente trabalhando todos os dias, né? Hoje estamos com muito pouca gente vindo aqui, né? Eu diria que são umas anteparas de um material plástico, né? Que permite que as pessoas estejam frente a frente, mas que não tenham contacto direto se alguma espirrar, porque tem ali aquela antepara que evita essa contaminação. Muitos supermercados, muitos lugares que têm atendimento ao público estão colocando esses anteparos de acrílico ou de qualquer outro material nesse sentido. A área de saúde, principalmente, está utilizando isso em larguíssima escala, mesmo em áreas de recepção e tudo mais. E aí, Celso, você falou muito bem dessa questão do distanciamento e tudo mais. Voltando para os aviõezinhos, né? Os aviõezinhos que servem para carregar qualquer coisa, eles têm uma relação direta, ou deveriam ter uma relação direta com as classes e os tipos de filtragem. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as grandes classes do filtro, quais são os tamanhos de partícula que ele retém e que relação a gente tem com vírus e bactérias. Bom, os efeitos de filtragem, ou falando um português meio macarrónico, como é que um filtro filtra, digamos assim, né? Como é que um filtro consegue reter partículas? Tem basicamente dois tipos de mecanismos de retenção. Tem um deles que a gente chama efeito peneira, que é fácil de entender. Se a partícula for maior que o espaço entre as fibras do filtro, ela não passa. Tem a interseção inercial, porque quando a gente introduz um filtro no fluxo de ar, a gente introduz ali uma perturbação, então o ar tem tendência a se desviar, mas algumas partículas não conseguem, chocam e ficam retidas. E mais alguns outros ligados ao tamanho da partícula. Quer dizer, de uma maneira geral, quanto maior é a partícula, mais facilmente ela é retida. Se só fosse sempre assim, nós estaríamos perdidos, porque de uma maneira geral os vírus são muito pequenos. Diz-se, não sei se já conseguiram medir, que é a roda de 80 nanômetros, né, que tem a dimensão de um vírus, né, de um SARS-CoV-2. Então, qual é a nossa grande sorte? É que a partir de um certo momento, né, quando a partícula é extremamente pequena e já está na dimensão molecular,
o movimento dela, ela não segue as linhas do fluxo. Ela tem um movimento que a gente chama de browniano, que é um movimento completamente aleatório. E já se conseguiu filmar que às vezes ela já passou pelo filtro, mas está tão louca no seu movimento que volta para trás e toca no filtro, e quando ela toca numa fibra, como tem um adesivo, normalmente ela fica retida. Isto tudo para dizer o quê? Então deve haver uma partícula crítica que é pequena o suficiente para aqueles primeiros efeitos que eu falei não se sobressaírem, mas é grande o suficiente para o movimento browniano também não ser tão importante. A isso a gente chama partícula crítica. E hoje isso depende um pouco normalmente de papel para papel, mas anda à roda de entre 0,1 e 0,16 são os valores mais conhecidos dessas partículas. Então é o que eu quero dizer. Essas partículas são suficientes para carregar o vírus lá para dentro. E então como é que os filtros filtram essas partículas? Para o Covid, para a Covid-19... Celso, só para fazer uma correlação, 0,1 a 0,16 micrômetros, certo? Micrômetros. Para o público que está nos ouvindo, o Celso falou há poucos minutos sobre 80 a 150 nanômetros, que é 1 metro dividido por 1 e 9 zeros, então é mais do que 1 milhão, 9 zeros, e fazendo a mesma correlação, se você colocar mais 3 zeros, o micrômetro, que é 1 dividido por 12 zeros, esse é o micrômetro, e os vírus têm esse tamanho estimado entre 0,1 e 0,16. Pode seguir, Celso. Não, 0,1 e 0,16 é a partícula mais crítica. Mais crítica, exatamente. O vírus tem 80 nanômetros. Então veja, já por isso eu até diria o seguinte, olha, um filtro nós temos 3 classes de filtros basicamente. Aqui no Brasil a gente os conhece por filtros grossos, cuja função é pegar essas grandes poeiras que existem no ar, depois os filtros finos e depois os filtros absolutos. Então eu diria, o filtro melhor de todos é o filtro absoluto. Só que nas instalações tradicionais de ar-condicionado e daquelas de facilities que normalmente vocês mexem, né, eu diria que é praticamente impensável ter um filtro absoluto no sistema, porque a perda de carga é muito grande, o consumo de energia seria enorme, e na verdade eu diria, esse sim é extremamente eficiente na retenção do filtro. Mas então se a partícula crítica é de 0,1 a 0,6 micrômetros, se o vírus tem 80 nanômetros, significa que um vírus só não passa. Exatamente. Um vírus só é facilmente retido pelo movimento browniano. Acontece agora, por outro lado, é que os filtros normalmente, os vírus normalmente, além de precisarem de um aviãozinho, eles também não andam sozinhos, eles se agrupam em colmeias, chamemos-lhe assim, né? Então, o que a gente sabe é que normalmente essa partícula com o vírus, ela tem mais ou menos uma dimensão de 5 micrômetros. Então, 5 micrômetros, os filtros finos e os filtros absolutos, uns com maior eficiência, outros com menor eficiência, são facilmente capazes de dar conta do recado e de reter essas partículas. Então, qual é a recomendação que hoje se aceita como necessária e suficiente e com uma boa relação custo-benefício? É um filtro que, agora desculpem, mas não sei explicar isso de outra maneira, seria o que a gente antigamente chamava de um F7 ou F8, referindo-se às normas europeias, ou hoje a gente fala MERV 13, MERV 14, referindo à norma 52.2 americana. E para fazer a correlação que o Celso está comentando, no descritivo aqui do material do podcast também vai ter um link para a tabela de correlação de filtros. Os filtros finos F7 e F8 que ele comentou, quando nós colocamos na eficiência das taxas de partículas, E1, E2, E3, seguindo a nomenclatura da ASHRAE 52.2, os F7 e F8 ele tem mais do que 90% de eficiência em partículas entre 3 e 10 micras e mais do que, no caso do F7, mais do que 90% também nas partículas entre 1 e 3 micrômetros. Então, a capacidade dele de absorção, de retenção destas colônias, desses agrupamentos, né, Celso, ela é bastante eficaz. É bastante eficaz. Concordo perfeitamente. Mas não é o que a gente vê na grande maioria das instalações, onde, com sorte, talvez nós tenhamos filtros G3, em alguns casos G1, não é isso, Celso? Pois é, esse é exatamente o buziris da questão, né? Quer dizer, as nossas instalações, por exemplo, agora, quando surgiu essa pandemônio todo, uma série de gente, inclusive a própria Abrava, fez um documento que chama de RENABRAVA
9, né, onde esse tema é realmente focado. Porque, e a Brava aí foi muito feliz quando ela disse o seguinte: olha, o que é que a gente pode fazer para adequar as nossas instalações, que têm uma filtragem tão ruim como você acabou de falar, né? O que é que a gente pode fazer nas nossas instalações para ajudar a combater a disseminação do vírus? Então, uma delas é exatamente essa. Se você consegue, se o seu ventilador tem capacidade suficiente para vencer uma perda de pressão um pouquinho maior, então troca o filtro por um filtro melhor, né? Essa é a primeira coisa que estamos fazendo. A outra é, olha, ponha mais ar exterior se a sua tomada de ar exterior o permitir. Mas é claro que alguém já pode perguntar, bom, mas se eu abro a tomada de ar exterior, né, eu aumento a carga térmica dentro da minha sala. Pode ser que a temperatura dentro da sala saia dos 23, 24, que seria normal, para ir para 25, 26. É perfeitamente possível, mas eu diria, é preferível ter algum desconforto com temperatura, mas ficar mais protegido do ponto de vista de saúde, né? Então, e só um pequeno reparo para dizer, não por problema do vírus, mas por problemas de economia de energia, faz já tempo que os escritórios no Japão, a temperatura de set point é 27 graus. Né? Parecia que eles estavam a adivinhar que vinha vírus por aí, né? O que o Celso comenta também é que quanto mais fechado for a trama do filtro para aumentar justamente essa capacidade de retenção das partículas, maior a quantidade, a necessidade de força do ventilador, da circulação de ar, para que o ar possa circular de uma forma devida, é a tal da perda de carga. Você simplesmente trocar um pelo outro sem fazer uma mudança, essa troca vai estar prejudicada e aí você vai ter o aumento nessa sua temperatura. O documento que o Celso comentou, Renabrava número 9, né, renovação de ar em sistemas de ar-condicionado, também o link vai estar aqui na descrição do podcast. E aí, Celso, só para a gente continuar no raciocínio, os filtros G3, eles têm, para vocês que estão ouvindo terem uma ideia, nessa capacidade de retenção de partículas entre 3 e 10 micrômetros, ele não passa aí de 50%, na melhor dos casos, na média ele fica entre 35%, e partículas menores ele sequer retém, ou seja, ele passa completamente. Para quem está agora, Celso, pensando em um novo sistema, num retrofit, que elementos devem se considerar na hora de tomar a decisão? Olha, eu quero que o meu sistema tenha a filtragem A ou a filtragem B, porque isso tem um impacto em custos. Então, qual é a balança que ele tem que colocar de fatores para decidir por um caminho ou pelo outro? Bom, veja, eu acho que aí o problema não é tanto que eu já disse que o filtro F7, F8 ou MERV 13, MERV 14, né, é aquilo que a gente considera exatamente a melhor opção nessa relação custo-benefício. Mas eu outro dia defendi exatamente numa live onde me convidaram para participar, que em instalações novas ou retrofit, eu devia pensar naquele outro problema que eu falei, que era na concentração de vírus por metro quadrado, né? Então, o que é que eu deveria fazer isso? Para diminuir a concentração, como eu não consigo diminuir o que a pessoa emite, eu só tenho que pôr mais ar dentro do ambiente. Então, nós deveríamos, isso é uma recomendação que não vem de lugar nenhum, saiu da minha cabeça, então é perfeitamente questionável, se vocês quiserem, mas eu defendi exatamente isso. Olha, eu daqui para a frente, se eu fosse fazer uma instalação, eu compraria a minha máquina, o meu ventilador, não é, lá da unidade de tratamento de ar principal, não é, ou fan coil, como chamamos aqui um pouco inapropriadamente, né? Então, eu poria que o meu ventilador deveria ter uma capacidade pelo menos 25% acima do que aquela que os cálculos me dizem que eu preciso ter para conforto. E faria os meus dutos também com mais 25% e os meus difusores também com mais 25% de capacidade. Porque isso me permitiria, no caso de uma nova pandemia, e tem gente dizendo que esta é apenas a primeira das muitas que virão, eu teria sempre a possibilidade de aumentar em 50% lá, porque o meu ventilador está com 25% no normal, aguenta mais 25% para cima, normalmente sem problema nenhum, e os meus dutos e os meus difusores também. Então, filtragem, eu poria então a filtragem F7 ou F8, sem pensar em ir para filtros absolutos, porque penso que não se justifica, não fica muito caro e
e não vale a pena, porque os filtros F7 e F8 são bons o suficiente para o que estamos falando. E aí o que você está dizendo, Celso, abriu uma outra coisa aqui, de que com estes ranges, com estes intervalos de folga, se eu puder usar este termo, nos sistemas, os dutos, os ventiladores, você inclusive pode modular os ajustes e a rotação dependendo do momento em que estamos vivendo, não é isso? Ou seja, estou num momento onde tem uma crise sanitária como essa, onde eu preciso garantir uma eficiência maior, eventualmente eu faço lá os ajustes com todos os impactos de energia e tudo mais, de conforto eventualmente, e no momento onde eu estou livre, digamos assim, eu posso voltar para uma condição menos crítica ou menos eficiente, certo? Você pode modular isso. Porque hoje as instalações mais modernas, né, praticamente todos os ventiladores têm o que a gente chama do variador de frequência, né? Exato. E o variador de frequência permite isso exatamente, né? Você num determinado momento acelera ele um pouco, passa, por exemplo, da frequência de 45 Hz para 60, se for o caso, né? E quando o problema estiver resolvido, você diminui. Por isso também, embora a gente recomende ou diga que o melhor seria à noite não desligar a ventilação quando as pessoas vão embora, hoje já mais ou menos se aceita que talvez não seja necessário deixar 24 horas por dia, 7 dias por semana a instalação ligada, mas que quando as pessoas vão adentrar as instalações, por exemplo, de manhã, se o escritório começa a funcionar às 8, né, a ventilação e o ar-condicionado deveria ser ligado às 6. E depois, se as pessoas às 6 horas forem todas embora, não deveria imediatamente ser desligado, mas só às 8 horas, né? Que é para ter, digamos assim, 2 horas de lavagem do ambiente pelo sistema de ar-condicionado. E fala o porquê de não ligar logo na entrada, também pela lavagem ou por conta do turbilhonamento e da suspensão que acontece no momento da partida? Não ligar logo pela entrada, porque o que acontece é o seguinte. Nós temos um elemento que é um elemento que a gente precisa dele, mas que joga um pouco contra nós, que é a famosa bandeja de condensados das máquinas de ar-condicionado. Uhum. E aqui um parênteses apenas para dizer que todo mundo aprende na faculdade, ou os professores na faculdade ensinam como se faz o sifão dessa água que fica ali para ele escoar, né? Mas muitos dos nossos técnicos que mexem com ar-condicionado faltaram a essa aula, né? Não põem sifão, né? Então precisa pôr o sifão para a água escorrer. Mas mesmo assim, pode haver ali um caldo. Se a pessoa para a instalação de funcionar, para o ventilador, o vírus ou as bactérias não recebem a mensagem que devem parar de se reproduzir, né? Eles continuam a se reproduzir durante a noite. Então você já viu, né? Eu, durante a noite, fico ali, né? Aumentando, só lembrando que, por exemplo, alguns desses bichinhos, a cada 20 minutos um dá 2, né? Então você já pode imaginar o que é que isso dá, né? Então, fica um caldo muito grande de contaminação ali na bandeja de condensados, e quando a gente liga, tudo aquilo vai ser espalhado para o ambiente. Então, essas 2 horas é para dar tempo a que o próprio sistema de ar-condicionado jogue lá para fora, porque tem tomada de ar exterior e por aí vai, para quando as pessoas adentrarem o ambiente já a concentração seja aceitável. Pegando um parênteses, não é o tema principal, mas já que você comentou, Celso, existem produtos que são antibactericidas residuais, se eu puder usar dessa forma, que ficam na bandeja. Então, são altamente recomendáveis a utilização desses tabletes, dessas pastilhas. Há diversas maneiras de processar isso. Eu, pessoalmente, prefiro um outro sistema, que são as famosas lâmpadas ultravioleta, né? Essas lâmpadas ultravioletas ficam, e essas sim, o circuito de alimentação das lâmpadas, ele tem que estar num outro circuito que não o circuito que vai à alimentação elétrica para o ventilador do equipamento. Porque essas devem ficar 24 horas por dia, sempre ligadas, finais de semana e sempre. E com um aviso já, cuidado, há processos de medir a eficiência dessas lâmpadas. Essas lâmpadas ultravioleta, acontece que elas perdem eficiência a temperaturas baixas. Ora, quando estão dentro do sistema de ar-condicionado, elas não estão a 30, 40 graus centígrados, onde a sua eficiência é maior, mas estão à roda de 12, 13 graus. Então elas perdem eficiência. Então ela tem que ser dimensionada para ter em conta essa perda de eficiência.
E pior ainda, mesmo que seja feito e colocado adequadamente no início, elas perdem potência e eficiência ao longo do tempo. Alguns fabricantes recomendam mudar as lâmpadas a cada ano e outros a cada 2 anos, né? Mas eu diria que se você só se liga ou só olhar para se o emissor está emitindo luz, você vai se enganar, porque ele ainda emite luz, mas já perdeu a eficiência do ponto de vista bacteriológico. Esses sistemas, esses acessórios, você já vê eles fazendo parte do desenho original dos equipamentos ou normalmente tem que se pegar a parte com empresas específicas e instalar o sistema? Como é que você tem visto isso? Bom, agora, enfim, não tem como não falar na minha empresa, né? Na Trox, toda hora que a gente faz uma proposta para um condicionador de ar, já vai incluído nele, dizendo exatamente. E se você quiser, ele já pode ir com lâmpadas ultravioletas, né? Então isso hoje eu acho que ainda por cima agora, com a pandemia, isso vai virar quase uma regra que todo mundo vai querer isso, né? Materiais, Celso, existem várias publicações, principalmente fora, ligado principalmente às bandejas e às serpentinas, sobre a diferença de performance nessa questão de reprodução microbiana de alumínio e cobre. Você já viu sobre isso, já leu sobre isso, tem opinião sobre isso? Tenho sim. O cobre definitivamente tem um comportamento bem melhor que o alumínio, tá? Nesse ponto de vista. Inclusive tem um trabalho, existe uma sociedade, acho que é brasileira aqui em São Paulo, né, do cobre. Procobre. Procobre, exatamente eles. Tem isso em algumas publicações deles. Acontece o seguinte, então poderia-se dizer, então por que não se fazem as serpentinas cobre-cobre, né? Porque a serpentina tem um tubo de cobre, mas depois a aleta é de alumínio. Exato. Porque exatamente, do ponto de vista depois de transferência de energia, o alumínio é melhor que o cobre, né? Então é sempre assim, na vida tudo tem vantagens por um lado, desvantagens pelos outros. Mas eu diria, se a grande preocupação for somente o ponto de vista de ajudar no combate à contaminação, deveríamos ter serpentinas cobre-cobre. Muito bem. Celso, para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, que eu acho que foi muito claro para o nosso público, ou pelo menos plantou algumas sementes interessantes para eles se atentarem. Eu quero fechar fazendo um consolidado disso. Alguém que vai hoje comprar ou retrofitar ou projetar um novo sistema de ar-condicionado. Que cuidados ou que perguntas ele tem que fazer? Seja para o parceiro, para o projetista ou para o público interno, para ele ter a certeza de que ele está tomando a melhor decisão e projetando e especificando o melhor equipamento. Que cuidados ele tem que ter? Bom, o primeiro cuidado que eu diria, quando comprar o equipamento, eu tenho que comprar um equipamento estanque, né? Que não saia ar pelas portas e pelos painéis de acesso. Depois tem que saber exatamente qual é o nível de filtragem que ele tem lá. E eu diria, um terceiro elemento que me pareceria muito importante, né, até por aquilo que você perguntou antes, eu diria que hoje não deveríamos mais ter máquinas sem variadores de frequência, né? No passado, aqui há meia dúzia de anos, os variadores de frequência eram caríssimos, né? Mas como acontece com tudo, depois com o tempo o preço deles acaba sendo muito razoável. Então, esses 3 pontos eu diria que seriam, então, o variador de frequência, a filtragem, o ser estanque, e eu me atreveria a dizer que lâmpadas ultravioletas, ou tem alguns outros sistemas que tem aí, a fotocatálise, por exemplo, que também se fala muito hoje, né? Deveria ter elementos desses que permitam ajudar a combater os micro-organismos. Me surgiu uma questão agora. Ora bolas, se o papel do filtro é fazer a retenção dessas colônias de vírus, colônias de bactéria, então tem que ter cuidado na hora de manuseio disso, não? Porque muitos deles ficam ativos durante horas, dias, semanas, dependendo da natureza dele. Tem que tomar cuidado na hora de manusear um filtro de ar? Absolutamente. Tem que tomar cuidado. E eu diria, não deveria ninguém ir lá. Primeiro tem que levar um saco plástico para jogar o filtro lá para dentro, né? E depois selá-lo para ele ser descartado. Mas eu diria que a pessoa que vai trocar o filtro, ela deveria ter os famosos equipamentos de proteção individual, também conhecidos por EPI, né? Estar devidamente paramentado com isso tudo.
luvas, aquela vestimenta. É um pouco chato, aquilo demora para trocar o filtro, vai demorar quase tanto tempo para se preparar e se vestir do que para trocar o filtro. Mas isso é absolutamente imprescindível, na minha opinião. Perfeito, faz todo sentido. Celso, fala um pouco mais agora sobre a Trox, sobre o trabalho de vocês e onde o pessoal acha mais informações a respeito. Bom, quem quiser entrar na nossa página web, né, www.trox.br, né, ele vai ver que nós temos lá muita informação sobre isso, muita informação sobre filtros, e se quiserem consultar, tiverem alguma consulta específica, né, que queiram fazer diretamente aqui ao nosso departamento de marketing, né, podem fazê-lo porque será respondida com muito carinho, né? E se quiserem, e por isso normalmente vai para o departamento de marketing, eu tenho uma boa playa de engenheiros aqui para me ajudar a resolver esses problemas, mas de vez em quando tem algumas dúvidas que chegam à minha mesa, né? Quando são algumas mais cabeludas, eles ainda vêm falar comigo para ouvir a minha opinião. Mas a Trox está à disposição do mercado, como sempre esteve, né? Para esclarecer o que for preciso. E não precisa, obviamente, se vocês quiserem comprar uma máquina da Trox, eu vou agradecer muito, né? Mas eu diria, não precisa. Dúvida qualquer, é só nos telefonar, é só nos perguntar, que nós com muito carinho responderemos a ela. E essa gentileza, essa abertura para a discussão técnica é uma característica da Brava, dos seus membros, de toda a comunidade de ar-condicionado. Celso, eu quero agradecer demais pelo seu tempo, o bate-papo foi delicioso. Todas as informações sobre os links vão estar aqui na descrição do podcast e certamente nós vamos marcar outras oportunidades porque temos assunto demais para tratar sobre esse universo. Celso, muito obrigado. Só um ligeiro reparo, eu esqueci-me do www.troxbrasil.com.br. Esqueci do .com. Perfeito. Celso, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tiago, disponha sempre que precisar.